Hoje nós estamos estudando a nossa lição de número 8. Então, estamos terminando o segundo trimestre. É uma lição que é 3 trimestres. Então nós estamos chegando no segundo trimestre e vamos começar mais um mês para se findar a nossa lição. A nossa lição está falando a igreja eleita, baseado no livro de Efésios. Hoje nós estamos na leitura bíblica em classe, vai abordar Efésios 2, do 20, 21 e 22, que diz o seguinte: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado do crente cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. E também traz na nossa leitura bíblica em classe Mateus 7, do 24 a 27. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificado sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram rios, assopraram o vento, combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Baseado nessa leitura, o tema da nossa lição é edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então o tema da nossa 8ª lição é edificados, construídos sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas. O nosso textual está em Efésios 2:20. E a nossa verdade prática diz o seguinte: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificado por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. A nossa leitura diária vai de segunda a sábado. A segunda-feira, Cristo formou um novo povo. Terça-feira, o poder de Deus não está restrito a qualquer construção humana. Quarta-feira, Deus não habita em templo feito por mão humana. Quinta-feira, os apóstolos são testemunhas oculares dos mistérios, morte e ressurreição de Cristo. Sexta-feira, Deus revelou aos profetas as promessas messiânicas. Sábado, Cristo é a pedra angular da igreja, vive no interior de cada crente. Além disso, nós temos os tópicos. O primeiro, um edifício espiritual, que vem acompanhado de subtópicos. O primeiro tópico é esse tema, um edifício espiritual. E são 4 subtópicos. O segundo tópico é o fundamento apostólico e profetas, que temos 3 subtópicos. E o terceiro tópico da nossa lição
edificado para a morada de Deus, que também é acompanhada de subtópicos. Nós temos 3 também. Então a nossa lição é recheada de assunto. Nós temos 45 minutos e até passamos. Vamos 1 hora ou mais. Tem um cabedal de ensino, é recheado. O ide e ensinar e aprender. A nossa escola dominical trabalha muito nesse ministério. Mas sem muitas delongas, eu só quero apanhar o texto da nossa lição. Lá na escola é abordado todo o assunto. Todo o assunto. O tema é abordado textual de verdade prática, a leitura diária, como é abordado, porque há muitos versículos e capítulos da Bíblia Sagrada. Efésios, 1 Reis, Atos dos Apóstolos, Isaías, João, 1 Coríntios, muito. E a nossa leitura tem Efésios 2, 20 e 22. Eu quero abordar com muita importância Mateus 7, 24 e 27. Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27. Que é uma parábola que Jesus conta a respeito desse tema, edificação, construção. E é uma parábola que são palavras do nosso Mestre Salvador Jesus, quando encerrava, dava o encerramento do mais formoso assunto, que é o Sermão da Montanha. Então a nossa leitura de hoje, que vem nos ajudar nesse tema maravilhoso da edificação sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tem o encerramento da mensagem de Jesus no Sermão da Montanha, que é essa parábola que Jesus conta. A parábola do Mestre, que nos faz observar, antes de tudo, os 2 construtores, as 2 construções. E eu quero trazer a nossa lição para esse lado da leitura em classe de Mateus 7, 24 a 27. Então, Jesus faz questão, nessa parábola, nos ensinar, nos trazer essa reflexão para nós podermos enxergar e estudar a respeito do que é uma edificação. E Jesus mostra esses 2 construtores e essas 2 construções. E nos mostra como aqueles 2 construtores empenharam, atingiram os mesmos objetivos, construíram as suas casas, ambos perseveraram até o fim na sua edificação. Construíram respectivamente as suas obras. E o que vamos ver aqui que Jesus quer que nós enxergamos? Primeiro, a semelhança entre esses 2 construtores. Como eram semelhantes os 2 construtores? E nós podemos ver aqui na narrativa de Jesus. Estavam ambos convencidos da necessidade de construir a sua casa. Repara bem a leitura da construção. Todos 2, ambos, tinham o mesmo objetivo, construir a sua casa. Todos 2 sentiam a mesma necessidade, casa.
e eles atenderam às suas necessidades de abrigo, construir a sua casa para abrigá-los contra o calor, contra as inundações, ficar salvo dos ventos, das vicissitudes do mundo, das transformações do mundo. Todos eles estavam com o mesmo pensamento. E as vantagens de habitar numa boa casa, eles enxergavam isso. Tinham vantagens se eles construírem a casa. Uma casa boa, uma casa bonita. Foi isso que todos os dois pensaram. Isso é evidente na leitura que a gente fez aqui da casa de Jesus. A semelhança, porém, na determinação de acabar. Ambos os homens, desejosos de construir, estavam igualmente decididos. Não tinha uma decisão diferente do outro. Era igual às decisões deles. Obter aquilo que queria e de que precisava. Quais eram as suas decisões? De obter aquilo que queria e de que precisava. A sua casa e a sua determinação não se resumiu em palavras, em ideias, mas logo se manifestou em feito, em exercício, em prática, e edificar a sua casa. Olha outra coisa semelhante que nós vamos ver nos construtores, que Jesus faz aqui a leitura. Ambos construtores pareciam igualmente ter a noção básica de construção. Todos eles tinham noção de como construir, de como fazer. Nenhum dos dois, ao que tudo indica, construiu sua casa sem ter qualquer instrução a mais ou a menos. Por isso que eu estou abordando essa leitura. Como foi feita a edificação? Todos eles tinham noção básica da construção. O que a gente vê aqui na leitura, não tem um momento que um sabe mais do que o outro. Um teria mais noção do que o outro. Todos deles tinham as instruções. Nenhum a mais e nem o outro a menos. Outra semelhança aqui, ambos eram homens evidentemente capazes, com pleno conhecimento do que queria fazer. Proteger, como eu disse, do calor, dos perigos, da transformação. Ambos eram homens capazes, com conhecimento do que eles queriam fazer. Meus amados irmãos, bem-aventurado não é aquele que conhece todos estes assuntos, porque não é o conhecedor, mas sim o aplicador da palavra, que é abençoado. Como diz 1 Coríntios 8:1, a ciência incha, mas o amor edifica. Ainda vamos olhar mais o construtor que Jesus falou aqui de Mateus 7, do 24 ao 27. Ambos construtores, ambos edificadores, lutaram pelas suas obras.
perseveraram pelas suas obras e a finalizaram e acabaram. Nenhum momento aqui alguém deixou de fazer alguma coisa. Eles perseveraram. O que quer dizer isso? Foram até o fim, tanto um como o outro. Olha que história impressionante. Ambos. E agora perseveraram em suas obras, finalizaram, acabaram as suas obras. Tanto o insensato como o prudente, todos acabaram as suas obras por completo. E assim nós refletimos a respeito do edificador. Se nós lermos a leitura, a gente vai ver agora a construção. Vamos pensar agora quanto à construção. É interessante aqui, eu ponhei os dados todinho aqui. Eu me prendi nessa leitura, apesar da lição aqui ser recheada, cada assunto, principalmente aqui de segunda a sábado, principalmente aqui o texto áudio, mas eu estou focando no edificador, na edificação. Agora, vamos ver a obra, vamos ver agora, focalizar a obra. A diferença de uma para com a outra. Ambas as duas tinham diferença. A primeira diferença que a gente vai ver aqui, um deles construiu a sua casa mais rápido do que o outro. E isso é muito importante para nós, que estamos edificando, que estamos construindo. Segunda diferença, um deles construiu com menos cuidado que o outro. Olha bem, construiu sua casa mais rápido do que o outro. Segundo, construiu a sua casa com menos cuidado do que o outro. Terceira diferença da construção da casa. Um teve mais custo, um teve mais dificuldade, um levou mais tempo que o outro para construir a casa. Um se cansou mais, um suou mais, um ficou mais na estáfia do que o outro. Um exagerou mais no cuidado. Muitas vezes não acreditava, media tudo novamente. O outro não. Fez mais rápido, mais ligeiro, no estalar de dedo. Além do construtor, além da diferença da construção, o que eu vou olhar mais aqui em Mateus 6, 24 a 27, a provação das casas, a provação da construção, a prova, o teste da edificação. Foram três os testes. A chuva, a torrente e o vento. Houve três testes para avaliar a construção de cada um. A chuva exemplifica as aflições vindas do céu. Deus enviara para cada um daquele construtor, enviar as dificuldades, a adversidade, como chuva. A tribulação como temporal. Surgiu essa provação. Para todos os dois. A outra provação vem da terra.
correr as torrentes, correr os rios, transbordar o rio. E a inundação se formou, significa as perseguições. Isso é bom para nós, para nos mostrar que o mundo de hoje, ele não ama mais a igreja verdadeira do que aquele mundo antigo. Sempre o contrário, sempre odiando. Então, meus amados irmãos, a terceira provação foi o vento, a agitação do vento, que nos revela mistério, o vento, significando o principado da potestade do ar, os príncipes das potestades do ar, que veio assolar a cada um daquele construtor. Como a blasfêmia vigora, como manifestações horríveis, insinuações ardilosas. Ele sabe como lançar nuvem de desespero sobre nós, os ventos. E por último, nós podemos ver aqui nos construtores, por último, a diferente resultado das provações que se referiu, que sempre refere à vida futura. No primeiro caso, a chuva caiu muita com intensidade, ameaçou a levar toda a casa. Mas como a fora construída sobre a rocha, ficou de pé. E grande conforto aquele homem que o habitava o podia ouvir, o barulho da chuva. E assim mesmo ficava tranquilo,